Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Autor da Matemática. Nós sabemos que um campo vetorial f ele é conservativo se existir uma função φ, que é o seu potencial, tal que f é o gradiente da φ. Bom, nós também já sabemos que os campos desse tipo, campos conservativos, são interessantes porque o trabalho que o campo realiza para mover uma partícula do ponto A até o ponto B não depende de como é que é a trajetória, depende exclusivamente dos pontos. O trabalho, que é a integral de linha do campo, é simplesmente a diferença de potencial, φ de B menos φ de A. Bom, qual que é uma pergunta bem razoável? Como saber se um determinado campo é um campo conservativo? Bom, para isso, antes eu preciso de uma definição. Nós vamos ver aqui de maneira bem informal o que é uma região simplesmente conexa. A definição precisa eu mostro para vocês no nosso curso de análise. Informalmente, um conjunto simplesmente conexo é aquele formado por apenas uma parte e sem nenhum furo. Claro que isso aí está totalmente informal, mas é a ideia que nós queremos. Um simplesmente conexo tem que ser formado por apenas uma parte e sem nenhum furo. Então, por exemplo, coisas que não são do tipo simplesmente conexo. Este que aparece aqui, ele é formado por duas partes, então não é simplesmente conexo. Aqui eu tenho um outro que ele é formado por uma única parte, mas tem um furo, ele não é simplesmente conexo. Ou com dois ou mais furos, não serão simplesmente conexos. Bom, isso aí é algo que nós usaremos neste teorema aqui. Olha só, se um campo ele é do tipo conservativo, então ele é o gradiente de uma certa função φ, logo ele é a derivada do φ em relação a x na componente y, e depois a derivada do φ em relação a y na componente j. O que acontece se eu pegar aquilo que é a derivada do φ em relação a x e derivar em relação a y? É a mesma coisa que pegar a derivada da φ em relação a y e derivar em relação a x. Porque quando as funções são suaves, vale o teorema de Schwartz. Eu posso trocar a ordem de derivação. A derivada da φ, que primeiro eu derivo em relação a x e depois em relação a y, é igual à derivada da φ primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então olha o que acontece. Se eu pegar um campo que é o f na componente y e depois o g na componente j, e se eu sei que ele é conservativo, se eu pegar a f e derivar em relação a y, dá igual a derivada da g em relação a x. Quando um campo é conservativo, isso aí vale. E vale a volta, mas com um cuidado. Quando a função, que é o campo, está definida numa região que é um simplesmente conexo, vale a volta. Então ficou assim, ó. Quando eu tenho um campo definido num simplesmente conexo, se a derivada da f em relação a y for igual à derivada da g em relação a x, então o campo ele é conservativo. Então, se o campo é conservativo, eu derivo em y a componente y e depois em x a componente j, daí isso vai dar igual. E se o campo estiver definido num simplesmente conexo, se a derivada da f em relação a y for igual à da g em relação a x, o campo ele é conservativo. Vejamos exemplos. Por exemplo, esse aqui, ó, vou pegar o campo 2xy ao cubo, isso na componente y, e depois 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais y na componente j. Bom, quem que é o f? O f é o 2xy ao cubo. Quem que é o g? O 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais y. Eu quero saber se esse campo aí ele é do tipo conservativo. Bom, eu noto que esse campo ele está definido em todo o plano, então ele está definido num simplesmente conexo. Agora basta eu verificar se a derivada da f em relação a y é igual à da g em relação a x. Quanto que é a derivada do f em relação a y?
Bom, eu vou derivar em relação a y, então o 2x ele é uma constante que fica parada, e eu derivo o y ao cubo, 3y ao quadrado. Isso dá a mesma coisa que derivar a g em relação a x. Por quê? Quando eu vou derivar agora em relação a x, o y que está multiplicando x é uma constante. Vai ficar assim, ó, o y ao quadrado fica parado, eu só derivo o x ao quadrado, que dá 2x. E tem aquele 3 que também fica parado. E o y que está somando é uma constante cuja derivada é zero. Eu obtive 6xy ao quadrado nos dois casos. Logo, de fato, a derivada da f em relação a y é igual a de g em relação a x. E esse campo ele é conservativo. Ele é do tipo o gradiente de uma certa φ. Então, a primeira componente dele é a derivada da φ em relação a x. E a segunda componente dele é a derivada da φ em relação a y. Agora eu vou procurar quem é esse potencial. É uma matéria que em geral as pessoas precisam ver várias vezes até entender, porque são alguns processos. Então o meu objetivo agora é, já que eu sei que o campo é conservativo, vou procurar o seu potencial. Lembrando que usualmente as pessoas não entendem isso na primeira tentativa. Precisa ver mais vezes. Bom, vou começar assim, ó. O potencial φ, eu posso pegá-lo como sendo a integral da derivada em relação a x da função φ. Bom, quem que é o φ de x? É o 3x ao quadrado. O φ em relação a x é o 2xy ao cubo. Então, olha só, eu vou integrar o φ derivado em relação a x, ou seja, a integral de 2xy ao cubo. Tá, como eu vou integrar em relação a x, basta integrar aquele x, que vai ficar x ao quadrado sobre 2. O 2 e o y ao cubo, eles continuam ali. Quando eu integro em relação a x, surge uma constante que depende de y. A função k, o k ele depende de y, porque olha só, se eu pegar funções que dependem só de y e derivar em relação a x, dá zero. Então, por isso que a nossa integral, já passando a limpo, ficou assim, ó, x ao quadrado, y ao cubo, mais uma constante, que na verdade são funções que dependem de y. Bom, o meu objetivo é achar o potencial. Falta saber quem são essas funções k. Eu comecei esse exercício integrando em relação a x. Agora eu vou derivar em relação a y o resultado que eu acabei de encontrar. Qual que é a derivada de x ao quadrado, y ao cubo em relação a y? É o x ao quadrado fica parado e a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Mais a derivada das funções k em relação a y. Então, primeiro eu integrei em relação a x, depois eu derivei em relação a y. Só que olha só, a φ derivada em relação a y é algo que nós já conhecemos. É o 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais y. Então eu posso comparar a φ de y que eu encontrei com aquilo que já vinha no enunciado, que é a componente j do campo. De maneira que 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais y é igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais a derivada em relação a y daquelas funções k. O que acontece? O termo 3x ao quadrado, y ao quadrado aparece dos dois lados. Logo, o y é que é a derivada da função k em relação a y. Bom, como eu quero saber quem é o k, eu vou integrar. A integral do y dy é a função k, ou seja, a integral de y é y ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Acabou, porque o meu potencial ele é x ao quadrado, y ao cubo mais a função k. Quem é a função k? Y ao quadrado sobre 2 mais c. Então aqui eu encontrei um potencial para o campo F, que é o x ao quadrado, y ao cubo mais y ao quadrado sobre 2 mais constante. Conforme eu vou escolhendo constantes, eu vou obtendo potenciais para o meu campo. Vou fazer tudo de novo em outro exemplo. Vou pegar o campo que é o 2y ao quadrado na componente i, mais o 4xy na componente j. Bom, ele está definido em todo o plano, que é um simplesmente conexo,
Então agora eu vou verificar se a derivada da f em relação a y é igual a da g em relação a x, em que f é o 2y² e o g é o 4xy. Vou fazer as contas. Deriva f em relação a y. A derivada de y² é 2y. Então, vezes o 2 que já tinha, 4y. A derivada da g em relação a x é a derivada de 4xy, que vai ficar o 4y, que é uma constante multiplicando. A derivada do x é igual a 1, ou seja, deu 4y. De fato, a derivada da f em relação a y deu igual a de g em relação a x. Esse campo aí é do tipo conservativo. Então, ele é o gradiente de uma certa função φ. Aquela primeira componente dele é a derivada da φ em relação a x. A segunda componente dele é a derivada do φ em relação a y. Agora eu vou procurar o potencial. Bom, esse eu vou fazer de outra forma. Agora é assim, ó. Eu vou começar procurando φ, integrando em relação a y a sua derivada em relação a y. Então, tanto faz como eu começo. No primeiro exemplo, eu comecei integrando em relação a x, a φ derivada em relação a x. Nesse eu vou fazer do outro jeito, integrando em relação a y, a φ de y que vale 4xy. Bom, vamos integrar então 4xy em relação a y. O 4x é constante, a integral de y é y² sobre 2, só que quando eu integro em relação a y, surgem constantes que dependem de x. Então ficou mais k de x. Porque se eu derivar funções que dependem exclusivamente de x em relação a y, dá zero. Passando a limpo, 2xy² mais as funções k de x. Bom, eu comecei integrando em relação a y. Agora eu vou derivar em relação a x. A φ de x vai valer. A derivada de x é 1. Então vai ficar o 2xy² fica 2y² mais a derivada em relação a x das funções k que dependem de x. Só que φ derivada em relação a x é algo que eu já conhecia, está lá no campo, é o 2y². Comparando que agora eu tenho assim, ó, 2y² é igual a 2y² mais a derivada em relação a x da função k. Ou seja, 0 é a derivada da função k em relação a x. E agora eu integro. A integral de 0, que é apenas uma constante, é quanto equivale essa função k de x. Então eu consegui fazer o que eu queria, porque o potencial ele vale 2xy² mais uma função k. Quem é a função k? Ela é uma constante. Um potencial para o campo é dado por φ igual a 2xy² mais uma constante que eu posso escolher. Então eu tinha um campo f, verifiquei que ele é conservativo e encontrei o seu potencial. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.